Olá! Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar num tópico que é, olha, crucial para qualquer liderança de engenharia. Vamos falar sobre como monitorar o que realmente importa nas operações de IA, que é a qualidade do produto e o risco para o negócio, indo muito além das métricas de infraestrutura. Pensa comigo. Sistemas que usam LLMs trazem um tipo de risco completamente novo. O comportamento deles não é determinístico, sabe? É probabilístico. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles podem falhar de maneiras muito sutis, imprevisíveis, criando o que a gente chama de falhas silenciosas. Elas vão corroendo o valor do produto, gerando risco para o negócio, e tudo isso sem disparar um único alerta no sistema. É que é o seguinte, as ferramentas de engenharia de software que a gente está acostumado a usar operam numa lógica determinística, de certo ou errado. Só que a qualidade de um LLM não é preto no branco, ela existe num espectro. E é aí que mora um ponto cego gigantesco para os times de operações. Métricas clássicas, logs, eles simplesmente não foram feitos para enxergar esse novo tipo de problema. Eles vão te dizer o uso de CPU, a latência, o custo por token, mas nada disso informa se a resposta foi útil, se estava correta ou se causou um dano ao negócio. Ou seja, eles rastreiam a infraestrutura, não o significado. E aqui está o pulo do gato. Esse exemplo mostra um erro de negócio, um vazamento de receita que é totalmente invisível para o monitoramento tradicional. Não vai gerar um erro 500, não é um bug no código. É uma falha na lógica de negócio que custa dinheiro de verdade e, pior, degrada a confiança do cliente, tudo em silêncio. Então, como é que a gente faz para monitorar essa qualidade semântica em escala, de forma eficiente? Bom, é isso que nos leva ao conceito do LLM como juiz. E é muito importante entender isso aqui. Não estamos falando só de um prompt inteligente. É um pipeline de avaliação todo estruturado. Ele foi pensado para dar uma nota para uma interação, explicar o porquê daquela nota e, o mais importante, criar um rastro de dados que pode ser auditado. Isso é fundamental para a governança. E esse quadro aqui, olha, ele mostra perfeitamente onde o juiz se encaixa. Ele consegue equilibrar a velocidade e o custo baixo das métricas automatizadas com a profundidade e o entendimento de contexto que só um humano teria. É, de fato, o melhor dos dois mundos para operar em escala. O juiz brilha de verdade onde as regras são sobre significado, e não sobre sintaxe. Pensa só, checar se uma resposta está de acordo com a documentação, ou se ela mantém o tom de voz da marca, ou se segue as políticas de segurança, são coisas que seriam impossíveis de automatizar com métricas simples ou expressões regulares. Mas atenção, um ponto crucial. Tratar o juiz como se ele fosse um oráculo infalível é um erro. Ele também é uma ferramenta probabilística e, como tal, tem seus próprios vieses. E esses vieses precisam ser conhecidos e gerenciados. Ok, então como isso funciona na prática no dia a dia? Vamos dar uma olhada em como construir uma arquitetura robusta de nível Enterprise para isso. A base de qualquer arquitetura madura começa com essa separação, que é fundamental. O plano de execução, que serve ao usuário, e o plano de observabilidade, que avalia a qualidade, precisam ser coisas distintas. Isso é crítico para garantir que a avaliação não vai gerar latência ou degradar a performance da aplicação principal. E o segredo para a eficiência toda é esse fluxo assíncrono. Ele permite um monitoramento contínuo da qualidade lá em produção sem adicionar custo ou latência para cada requisição. E a gente usa a amostragem estatística, o que nos permite avaliar de forma inteligente e econômica sem precisar olhar tudo. Tá, legal. Mas, no fim do dia, qual é o retorno sobre o investimento disso tudo? Qual o valor de negócio tangível que essa arquitetura traz? Olha, o ROI operacional aqui é simplesmente inegável. A gente sai de um modelo de revisão manual, que é caro e reativo, para uma detecção automatizada, proativa e com um custo muito, mas muito menor. É uma mudança de patamar. Na prática, esse sistema funciona como um verdadeiro detector de fumaça semântico. Ele vai alertar os times sobre uma degradação de qualidade logo depois que uma mudança acontece. Por exemplo, quando se adiciona novos documentos no sistema RAG, o juiz consegue detectar se as respostas começaram a alucinar, evitando que o problema chegue em milhares de usuários. E quando a gente fala de risco e compliance, isso aqui não é opcional, é obrigatório. Cada julgamento feito pela IA precisa ter uma trilha de auditoria completa. E mais, precisa ser calibrado o tempo todo contra a avaliação de especialistas humanos para garantir que o sistema continua confiável. A meta operacional aqui é bem clara: manter uma taxa de concordância com os especialistas humanos acima de 80%. Se essa métrica começar a cair, é um sinal de que os prompts ou as rúbricas do juiz precisam de ajuste. É um sistema vivo, entende?
Exige manutenção contínua, não é algo que se implementa e esquece. Então, fica aqui a pergunta final para a gente pensar. A grande mudança de paradigma é essa: parar de monitorar só a sintaxe do código e começar a entender de verdade a semântica do negócio, a qualidade e o impacto que as interações da sua IA estão gerando.